Bom dia, nós somos a equipe 2. Hoje a gente vai falar sobre os esportes radicais, mais especificadamente sobre o downhill urbano, o slackline e o ciclismo. E quem vai apresentar sou eu, Lisa, a Maria Júlia e o João. Eu vou começar explicando um pouco sobre o downhill urbano e contando a história dele. Então, começou com um grupo de amigos da Califórnia que eles estavam entediados de andar no asfalto e na praia com ciclismo tradicional. Daí eles foram para São Francisco, na montanha perto de Marin County, para descer ela. E para isso eles tiveram que adaptar as bikes deles com os pneus mais largos e freios mais potentes. Alguns deles foram Gary Fisher, Tom Ritchie, John Brees e Charlie Kelly. Eles que desceram a montanha e agora eles são empresários de downhill urbano. Depois que eles mostraram um pouquinho para o mundo, como funcionava isso, depois que o esporte começou a ser mais praticado, teve a primeira competição no dia 21 de outubro de 1976 e quem ganhou foi o Alan Bones, com 5 minutos e 12 segundos. Ele ganhou e entre os 10 competidores ele foi o único que não caiu durante a competição. Outro campeonato mundial aconteceu no Colorado, nos Estados Unidos, em 1990, e quem ganhou foi o Greg Herbold. Uma curiosidade bem legal é que o downhill ele vem desse nome porque o óleo queimava muito e saía muita fumaça dos freios. Então foi por isso que eles deram esse nome, né? Então, tem outras competições também como a World Championship Downhill, que é a mais importante e maior competição de downhill urbano, e a World Cup. Essa World Cup ela funciona para levar os competidores até a World Championship. As competições aqui no Brasil começaram em 1991 e o foco era mais na velocidade, sem ter muito obstáculo. Em 2003, em Santos, teve a maior competição até agora, que foi a descida das escadas de Santos, nas escadas do Monte Serra, com 417 degraus e 650 metros de extensão. Eu coloquei um vídeo no final para vocês verem um pouquinho do Felipe, que é um dos atletas, competindo também. A World Championship Downhill ela acontece lá no Parque de Liugang, em ZLMC, no Pinhgal. Tem 2,6 km de diferença de altitude de 524 metros. E tem que ter muita força física para descer e principalmente a coragem. E a World Cup, que eu já citei, são 7 provas durante a primavera e verão, que acontecem durante esse tempo. E essas provas que vão definir o ranking dos melhores do mundo que vão lá para a World Championship Downhill. A diferença de mais antigamente para agora, é que as pistas de terra elas eram muito largas e os trilhos eram muito abertos, sem muitos obstáculos. Então, quem se priorizava lá era a velocidade. E com o passar do tempo, as pistas elas foram ficando mais técnicas, as trilhas estreitas, que são as single tracks, foram surgindo, as pedras no meio do caminho, os drop-offs, que são os degraus altos, os vãos, que agora são bem estreitos, tem obstáculos compostos de rampa ou uma recepção de um vão entre elas, tem mesas também, e tudo isso faz parte de dificuldades que faz a técnica do piloto ser valorizada. Também tem raízes, tipo de árvores, valas, lama, então todas essas dificuldades elas desenvolveram a bicicleta, e os equipamentos de proteção para os atletas não se machucarem. Agora falando sobre os equipamentos que precisa ter para se praticar o downhill urbano, principalmente uma bike que possua um quadro preparado assim fisicamente para aguentar grandes impactos e fortes, porque é uma das coisas que mais vai ter. Além disso, também vai ter que ter suspensões de no mínimo 150 milímetros de curso nas duas rodas da bike. Os freios têm que ser a disco de acionamento hidráulico, que isso é um fluido de freio ao invés de ser um cabo de aço normal. E os pneus têm que ser mais largos, feitos de compostos macios, para ter uma aderência maior no terreno que a pessoa vai praticar. E a vestimenta agora, o capacete precisa ser integral, que é um capacete que cobre quase todo o rosto. Tem que ter a joelheira, que é especial para essa prática. A caneleira, que também é especial para essa prática. A cotoveleira, a proteção peitoral e nas costas, que parece uma armadura, eu coloquei uma foto. Óculos de proteção, porque às vezes, como é muito rápido, e tem pedra no caminho, é perigoso. Então, é preciso também
ter esse óculos de proteção. Então, falando agora das regras do downhill urbano, eu não achei muitas específicas porque não tem, então pesquisei mais como funciona. O objetivo sempre nessas competições é o objetivo de descer a montanha mais rápido, né? Quem descer a montanha mais rápido ganha. A montanha, no caso, que é como se fosse uma montanha, porque são escadarias, como é na cidade, né? Então, cada ciclista ele desce individualmente, o intervalo pode ser de 30 segundos até 2 minutos entre eles. Mas isso varia de acordo com o circuito. E para ter mais precisão no tempo de cada prova, os ciclistas eles têm preso junto na bicicleta deles um chip que vai meio que captar o movimento e o tempo exato quando ele vai largar da linha de partida até a linha de chegada. E a ordem que os ciclistas eles vão descer depende muito de um treino cronometrado antes da competição ou da classificação geral. Por exemplo, se o competidor mais lento ele vai largar para o primeiro e o mais rápido vai ser o último a sair. Tem 2 tipos de percursos, os curtos e os mais longos, que são a maratona. Os curtos são os que mais acontecem, por exemplo, o de Santos, que tem uns 4, 5 quilômetros, e os longos vai de 50 a 60 quilômetros, é muita coisa. E essa maratona é a única competição que os participantes não podem largar juntos. É meio que uma prova de contrarrelógio, né? E a bicicleta que eles usam para essa prática, ela não é igual às outras de ciclismo. Ela pesa de cerca de 10 quilos a mais do que as normais. Os pneus são bem mais reforçados e mais grossos. Tem que ter amortecedor nas rodas, tanto dianteiras quanto traseiras. A suspensão tem que ser mais resistente, o quadro maior. E ela é considerada bem mais confortável e mais estável que a de cross country, porque elas precisam ser assim, né? As regras, elas são mais de conduta e segurança, por exemplo, é obrigatório usar as vestimentas que eu falei para não causar nenhum acidente, né? Caso aconteça, a pessoa não se machuca tanto quanto se não estivesse com. E ela vai percorrer a competidora, né? O competidor vai percorrer diversos corredores com corrimãos, saltar calçadas, atravessar vãos pequenos e assim vai indo. Algumas curiosidades são que eles chegam até 80 km por hora, porque como o percurso é muito íngreme, né, é bem fácil chegar a essa velocidade, mas é em média 70, 80. Os pneus têm que ser largos e com espinhos para aderir melhor ao chão. E não tem o câmbio dianteiro, por isso que em vez disso é usada uma guia de corrente para manter a transmissão funcionando certinho, mesmo com todo o movimento que a bike faz, né, por conta das pistas. E eu trouxe alguns nomes famosos e atletas do downhill urbano. São Guy Atherton, da Grã-Bretanha, Greg Minnaar, da África do Sul, Aaron Gwin, dos Estados Unidos, e esses 3 agora são brasileiros: Gabriel Giovanni, Kaique Marim e Bruna Ulrich. Bom, eu sou o João Vitor, vou falar minha parte agora do trabalho, que eu fiquei com o slackline. O slackline, então, ele é um esporte onde consiste, né, em se equilibrar em cima de uma fita suspensa entre 2 pontos fixos e em cima dela realizar manobras, né, possibilitando então treinar tanto o corpo para melhorar o equilíbrio e a concentração da pessoa. Agora falando de como o esporte surgiu e a sua evolução. O slackline, então, ele surgiu em 1980 e nessa época muitos alpinistas, né, eles se reuniam num parque da Califórnia, onde era perfeito para a prática da escalada. E ali todas as pessoas de todas as idades, sim, praticavam o esporte. Devido à grande concorrência, então, pelo paredão, assim, elas começaram a aperfeiçoar suas técnicas durante os intervalos. Assim, elas subiam nas correntes dos estacionamentos do parque e realizando movimentos para o aumento do equilíbrio, do seu próprio equilíbrio. Com o passar do tempo, então, foram substituídas essas correntes, né, por fitas planas próprias para a prática e assim facilitando a sua execução. O desafio então se tornou fazer a travessia de um lado ao outro, né, da fita. Com o aumento então da popularidade do slackline, foi criado
no ano de 2011 o World Slacklines Federation, com a sede na Alemanha. No Brasil, o esporte chegou através dos escaladores em 1995. Primeiramente, né, nas praias do Rio de Janeiro e logo em seguida se estendeu para todo o país. Bom, falando agora um pouco sobre as regras do slackline, todos os slacklines acoplados em árvores, eles devem ter o diâmetro mínimo de 30 centímetros. As âncoras, né, devem estar bem resistentes para manter a fita bem esticada. É importante que os slacklines sejam sinalizados e assim evitando que outras pessoas e meios de transportes assim se choquem com a estrutura. E não é permitido a prática então desse esporte em locais que bloqueiem caminhos, né, de vias públicas. E para evitar acidentes assim, é importante estabelecer uma zona de segurança e caso ocorra alguma queda ou algo do tipo, você deve se assegurar que não haja ninguém na zona de contato. Agora, falando sobre as competições do esporte, temos o Mundial, né, de Slackline. É um dos eventos mais esperados da modalidade, que reúne 16 atletas de vários países e o intuito, né, é fazer com que esses atletas eles mostrem as suas habilidades em fazendo manobras radicais de nível muito elevado sobre a fita. Todo ano, então, é escolhido entre os países onde será desempenhado o esporte. E também tem o campeonato de slackline sobre as águas, onde ocorre no Ceará, em um parque aquático muito conhecido, né, que é o Beach Park. E em cima, então, de uma piscina de ondas, os 16 atletas eles devem atravessar e mostrar as suas habilidades em cima da fita. Esse evento, então, ocorre também como seletiva para o Mundial. Bom, aonde pode ser praticado o slackline? O slackline ele pode ser praticado indoor, né, com estruturas próprias para a segurança dos atletas, ou outdoor, que geralmente é a grande preferência. É praticado então em parques, praças, praias ou ainda entre prédios e até mesmo em montanhas. Preferencialmente o slackline ele deve ser praticado em locais que tem um meio assim de amortecer a queda, né? Como na areia ou na grama. Falando agora os atletas que nós destacamos, temos o nome então do Gabriel Aglio, que ele nasceu em Niterói no dia 23 de março de 1993. Ele é um atleta de slackline brasileiro e ele conquistou diversos títulos nacionais e também internacionais. Ele deixou seus estudos de engenharia na Universidade Federal do Fluminense para dedicar-se ao slackline. Ele foi campeão brasileiro em 2011 na Adventure Sport Fire em São Paulo. E temos a Andy Lewis. Andy Lewis. Ele nasceu nos Estados Unidos, começou a fazer slackline em 2004 e desde 2008 tem faturado, né, as primeiras posições nos maiores campeonatos mundiais do esporte. Além de praticar slackline, ele também pratica as escaladas e ele armou, né, e completou o percurso de 12 metros de comprimento com 1.200 de altura e assim ele batendo o recorde de slackline mais alto do mundo. Foi erguido entre dois balões, né? E o atleta contou com apenas um paraquedas de segurança. Bom, agora falando algumas curiosidades sobre o esporte. No slackline, o equilíbrio ele não é um pré-requisito, mas é um benefício da prática e que exige muita concentração da pessoa. Entre os praticantes do slackline, há muitas pessoas com problemas de coluna que recorrem à prática da modalidade para melhorar a sua postura. O esporte, então, ele pode ser praticado tanto por adultos, jovens, crianças ou até mesmo pelos idosos. Qualquer pessoa pode praticar. O brasileiro, então, Pedro Rafael Marques, com apenas 19 anos, ele se tornou o campeão mundial do esporte. Agora, para terminar a minha parte,
vou falar sobre algumas vestimentas adequadas para a prática do slackline. O ideal então é sempre estar com roupas mais confortáveis para auxiliar na sua flexibilidade e na sua concentração. Regatas, bermudas ou calças de malhação são muito indicadas para o uso durante a prática do esporte. E foi isso. Oi, eu sou a Maju e eu vou falar sobre o ciclismo. O ciclismo é um esporte urbano que pode ser realizado de forma recreativa, competitiva ou como uma forma de atividade física. O ciclismo como esporte teve início na Inglaterra no século XIX e a primeira competição oficial de ciclismo aconteceu em 1869 e foi uma maratona de 123 quilômetros entre as cidades de Paris e Rouen. Na década de 1890, as bicicletas começaram a passar por melhorias que permitiram um desenvolvimento do ciclismo como esporte. Em 1893, Henri Desgrange criou o Tour de France, que até hoje é considerada a competição mais famosa de ciclismo. Em 1896, o ciclismo foi incluído nos Jogos Olímpicos, e na primeira prova olímpica de ciclismo, foi dada a largada em Atenas e os ciclistas foram até a cidade de Marathon, depois voltaram a Atenas. As mulheres só passaram a competir no ciclismo em 1984, e as competições femininas e masculinas são separadas até hoje. As modalidades do ciclismo são o ciclismo de estrada, que acontece na estrada, o mountain bike, que é realizado em diversos tipos de terreno, o ciclismo de pista, que é realizado dentro de uma pista circular, e o BMX, que acontece em pistas de terra. A vestimenta adequada para o ciclismo inclui o capacete, as luvas de proteção, camiseta e bermuda ou um macacão que permita que o atleta se movimente de uma forma confortável. E, além disso, as roupas para o ciclismo devem proteger o atleta da exposição ao sol. As regras do ciclismo podem variar dependendo da modalidade, mas a principal regra, que se aplica até ao ciclismo recreativo, é usar sempre os equipamentos de proteção. Alguns dos principais ciclistas da atualidade são o Peter Sagan, Chris Froome e o Geraint Thomas, que venceu o Tour de France 2018. O Lance Armstrong também era considerado um dos melhores ciclistas e ele era admirado por muitas pessoas, porque ele conseguiu se recuperar do câncer e ganhar a Tour de France por 7 anos seguidos. Mas em 2012 ele perdeu todos os troféus do Tour de France que ele tinha ganhado e ele foi expulso do ciclismo porque a agência americana antidoping comprovou que ele fazia uso de substâncias ilícitas. Inclusive, em 2020 foi lançado um documentário sobre Lance Armstrong. O documentário é titulado de Lance, e esse documentário fala um pouco sobre a história dele. Essa foi nossa apresentação sobre os esportes radicais. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. E as fontes estão nos slides, assim como os links dos vídeos.